Se o seu filho está passando por uma fase de muitos medos e você não sabe mais o que fazer para ajudá-lo, este vídeo aqui é para você. Olá, eu sou a Bel e este é o meu canal. Aqui a gente fala sobre literatura infantil. Aqui eu te ajudo a usar os livros infantis do jeito certo. Se você está chegando aqui agora, eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que entrar um vídeo novo por aqui. E se você gostar de mim e quiser me acompanhar mais de pertinho, me segue lá no Instagram, é @bel.coimbra. Sentir medo é normal e é importante. O medo muitas vezes nos prepara e nos salva de muitas situações perigosas. Ele nos ajuda a nos protegermos. Mas existe um limite saudável do medo. Quando a gente começa a evitar de fazer coisas, quando a gente se paralisa por sentir medo de alguma coisa, tem alguma coisa errada, tem algum problema, tem alguma coisa que está disfuncional. Isso não é certo. E a gente tem que estar atento para trabalhar isso com as crianças também. E existe uma coisa que é simples de fazer quando você sabe que isso existe, que isso é uma possibilidade, que pode transformar, que pode ajudar de verdade o seu filho e você mesmo a se libertar desses medos que paralisam. E sabe o que é essa coisa simples que você precisa aprender e ensinar para o seu filho? É contar histórias. Se você percebe que o medo que o seu filho está sentindo vem de alguma coisa que aconteceu, vem de alguma situação que ele viveu, é importante, é necessário que você ajude ele a falar sobre isso. Porque quando a gente fala sobre as coisas, quando a gente revive e reorganiza aqueles sentimentos, aquelas lembranças, conversando, falando e reorganiza eles no nosso pensamento, na nossa memória, a gente consegue dar um novo destino para isso que nos paralisava e fazer com que isso nos liberte. Tá muito complicado isso? Bom, vamos simplificar. Deixa eu contar um exemplo para vocês. Há alguns meses ou anos atrás, eu passei por uma situação bem intensa, bem tensa na verdade, quando eu estava passeando com a minha cadela, minha mãe, a cadela, né, e o meu marido. A gente estava andando num rio que a gente tem na nossa casa na colônia. Bom, quem me acompanha no Instagram sabe da onde eu estou falando, porque o rancho sempre aparece por lá de vez em quando. É um lugar lindo e maravilhoso. Enfim, voltando. Nós estávamos passeando tranquilamente pelo rio, junto com o cachorro e tal, e tinham algumas pessoas em uma outra altura do rio com vários cachorros. E esses cachorros resolveram atacar a nossa cadela e, consequentemente, atacar um pouco a gente também. E foi uma situação muito tensa, que a gente não tinha muito para onde correr, não tinha muito como se defender, mas no final deu tudo certo. Essa foi com certeza a situação em que eu mais me senti em perigo na vida, né? Foi bem cenas de The Walking Dead, assim, e demorou um bom tempo para que eu tivesse coragem de ir nesse rio, né? Nesse arroio que tem lá na nossa casa, que é nosso, é parte da nossa propriedade, né? A parte mais bonita que tem. Eu levei quase um ano para ter vontade e sentir coragem de ir lá de novo, porque eu estava ali com aquele trauma, né? Eu tinha medo que as coisas pudessem acontecer de novo. Mas agora já tá tudo resolvido. E o que foi que eu fiz para me ajudar a resolver isso? Depois que eu li esse livro aqui, O Cérebro da Criança, que é um livro que eu indico muito para quem é pai, para quem é mãe, que ele nos ajuda a ajudar os pequenos. Vou deixar o link desse livro aqui embaixo na descrição do vídeo. Realmente é uma leitura fácil e é uma leitura muito produtiva. Então, se você puder investir o tempo, né, para adquirir esse conhecimento, vale a pena. Enfim, com esse livro aqui, eu aprendi a importância da gente repetir a história, mas colocando o foco da história no lado positivo. Antes de ler esse livro, eu provavelmente repetiria essa história, né, dessa situação traumática que eu vivi, focando nos pontos ruins, nos pontos perigosos, nos momentos em que eu senti muito medo. E eu fiz isso lá no início. As primeiras vezes que eu contei para alguns amigos o que tinha acontecido, eu falei bem assim, né? Falei sobre os perigos, falei sobre os medos. Mas depois eu me lembrei que, para que eu pudesse ser curada disso, para que eu pudesse colocar as coisas no lugar e ver
tudo com uma perspectiva melhor e que eu pudesse ter mais liberdade de ir no arroio de novo, eu precisava organizar melhor os meus pensamentos. E aí eu comecei a repetir a história, contando todos os detalhes até o final em que a gente chegou em casa em segurança, enfatizando a parte de que todo mundo ficou bem. Né? Apesar do medo, ninguém se machucou, não aconteceu nada de errado com ninguém. Quando eu comecei a repetir essa parte para mim mesma e em voz alta para outras pessoas, esses medos, essas situações, elas foram se acomodando no lugar onde elas deveriam estar. E as crianças e os adolescentes também, eles são muito imediatistas. Então é muito importante que a gente ajude eles, que a gente ensine eles a contarem as histórias das coisas que eles viveram ou de outras situações que talvez eles não tenham vivido na prática, mas que são coisas que deixam eles com medo, né? Medos de monstro, por exemplo. Talvez ele ouviu falar de monstro em um desenho, ou em uma conversa com alguém, ou em uma história, e isso começou a deixar ele um pouco mais assustado. Então é importante a gente contar, ajudar ele a falar, né? Ajudar as crianças a falarem o que deixa elas com medo, onde que elas se sentem assustadas e ajudar elas a entenderem que isso não é necessário. Né, a entenderem que tudo vai ficar bem, que elas estão protegidas. E é importante que elas falem isso também, né? Não que elas só ouçam, mas que elas consigam falar isso também. A repetição das histórias, a repetição dos fatos, ela é muito importante para que a gente vá se aliviando. É bem interessante isso, né? E realmente funciona. E agora eu quero mostrar para vocês um livro que ajuda muito as crianças a lidarem com o medo. Mas antes eu quero saber se você está gostando desse vídeo. E para eu saber, por favor, deixe seu joinha, curte ele. E agora, falando mais da literatura infantil, eu quero mostrar pra vocês esse livro que quem me acompanha no Instagram ou quem já tá aqui há mais tempo sabe que não é novidade. Mas esse livro aqui, Vai Embora Grande Monstro Verde, ele é muito importante nessa ajuda para as crianças, para que elas possam lidar com os medos. Porque nesse livro aqui, o medo, né, o objeto do medo, que é o monstro, ele vai sendo construído. E aí quando chega no meio da história, que seria o momento em que a criança sente medo, como ela viu ele sendo construído, ela diz que você não me assusta. E aí ela desconstrói o monstro verde, ela desconstrói esse objeto do medo. Esse é um livro que as crianças gostam de ler muitas vezes, né? Repete, todo mundo decora. E isso é muito importante, porque essa repetição faz com que as coisas fiquem gravadas no coração. Esse livro ajuda as crianças a entenderem que elas têm controle sobre as coisas, e o controle nos traz segurança. A leitura de histórias como essa, nos ajuda as crianças a se desenvolverem emocionalmente. Mas qualquer leitura de histórias nos ajuda e ensina as crianças a aprenderem a contar histórias, a aprenderem a narrar os fatos, com início, meio e fim. Ler para as crianças é muito importante. E a leitura, ela desenvolve muitas outras habilidades. Muitas mesmo, e eu contei todas elas no e-book Boas Leituras e Boas Histórias, que está disponível para você baixar de graça aqui embaixo na descrição desse vídeo. E por hoje é isso. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo Boas Leituras e Boas Histórias. Tchau!